Você sabia que a diferença entre remédio e veneno é apenas a dose? No vídeo anterior falamos sobre hormese, o estresse que cura. Nesta aula vamos aplicar este conceito a uma das moléculas mais polêmicas e mais poderosas da natureza, o ozônio. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, hormese por ozônio, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre hormese na nossa série Bio no Cotidiano. Hoje vamos analisar como o ozônio pode ser um estressor moderado para ativar o sistema de defesa antioxidante celular, beleza? E sem mais delongas, vamos começando. Na dose certa, um agente estressor pode ser benéfico. Na dose correta, como falamos na abertura deste vídeo, a dose é que vai diferenciar aquilo que vai funcionar como remédio e aquilo que vai funcionar como veneno. Mas o que é isso, professor? Vamos lá. Hormese por ozônio. Nós sabemos que o ozônio é uma molécula de alto nível de toxicidade, principalmente quando inalado. Nós vamos entender por quê. Mas na aula de hoje, vamos aplicar isso a uma das moléculas mais polêmicas e poderosas da biologia, que é exatamente o quê? O ozônio, também conhecido pela molécula de O3. Considerações. Em alta concentração, o ozônio é um poluente extremamente irritante. Mas por quê? Para nós entendermos como isso funciona, vamos dar uma analisada na árvore respiratória pulmonar. A árvore respiratória pulmonar é exatamente essa estrutura que você está vendo nesse esquema ou nesta imagem, ok? O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma árvore respiratória que é constituída por esse conduto aqui, que é um bronquíolo. Temos um outro conduto que é outro bronquíolo, e na ponta desses bronquíolos vamos encontrar, digamos, um cacho de uva formado por uma série de bolinhas pequenas. Essas bolinhas são os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos eles são revestidos externamente por capilares sanguíneos, capilares venosos, capilares arteriais, aonde acontece um processo chamado de hematose. Quando você inspira, você capta o oxigênio da atmosfera. Esse oxigênio deve ir para o sangue, ao mesmo tempo que o sangue que chega ao alvéolo tem que ser retirado dele o CO2 para que ele possa ser expirado de volta à atmosfera. Então, no processo de ventilação pulmonar, inspiração e expiração, você capta o oxigênio e elimina o CO2. Essa troca gasosa dos alvéolos com o sangue e vice-versa é o que se chama de hematose, beleza? Mas tem um detalhe. O fluido de revestimento epitelial interno do alvéolo, denominado de Elf, é muito fino. Por ser altamente reativo, o O3 a nível pulmonar provoca estresse oxidativo imediato. Só que esse estresse oxidativo é extremamente elevado, então ele torna-se o quê? Altamente tóxico a nível pulmonar. Professor, por que isso acontece? Porque os tecidos alveolares não têm a mesma intensidade de reação de defesa antioxidante que acontece com a maioria das células do corpo. Ok, e quais são os problemas, professor? Dificulta a difusão dos gases respiratórios, processo de hematose, e reduz a complacência pulmonar, que é a capacidade do pulmão expandir e contrair. Quando você inspira, ele precisa expandir. Quando você expira, ele precisa contrair para jogar o ar para fora, eliminando então o gás CO2. Beleza? Entendido como funciona? Legal. Só que
A ciência moderna descobriu uma janela terapêutica do O3 em dose hormética, que é a dose de 0,06 parte por milhão, ou 0,06 ppm, tá certo? Ora, embora o ozônio em certo nível seja altamente tóxico e em níveis muito baixos ele seja ineficiente, na dosagem correta, e qual é a dosagem correta, professor? Já falamos, 0,06 ppm. Nessa dosagem, ele é capaz de provocar um estresse oxidativo a nível celular mais moderado, ok? Ele é suficiente para ativar o sistema de defesa antioxidante celular, mas não é suficiente para produzir danos a nível da célula, ok? Então, pesquisas de muitas universidades no mundo descobriram que essa dose aí é capaz de estimular uma reação celular que é benéfica ao organismo, a nível de saúde, a nível de impedir o envelhecimento celular, ao nível de manter também a longevidade orgânica, beleza? Existem vários artigos científicos que você pode pesquisar sobre isso. Isso é o que é denominado de eustresse. O eustresse é o contrário de estresse. Estresse é uma pressão ruim, mas o estresse é uma pressão positiva, ou seja, é um estresse positivo. Nessa dosagem de 0,06 ppm, o O3 age como eustressor. Ele vai produzir na estrutura celular um estresse bom. Por quê? Porque ele causa um choque celular, um choque oxidativo, mas transitório e moderado. Não vai danificar a célula, não vai prejudicar a atividade celular, mas vai fazer com que essa célula reaja, com que essa célula se estimule, ok? Disparando um mecanismo que a gente vai comentar sobre ele e que está muito detalhado na primeira aula que fizemos sobre hormese e estresse que cura. Se você ainda não assistiu, dê uma passada e assista, que vai ser muito importante. Como funciona, professor? Vamos analisar esse gráfico aqui, tá? Ele está bastante simplificado para facilitar o entendimento. Veja só, em alta concentração, o O3, poluente, ok? Em concentrações superiores ou a partir de 0,1 ppm, ele vai provocar oxidação celular. Ele vai produzir oxidação a nível orgânico, a nível tecidual, a nível de célula. Essa oxidação é muito forte, isso prejudica a estrutura celular, deixando a célula fraca. E não é isso que queremos. Mas, em baixa concentração, na dose considerada hormética de 0,06 ppm, ok? Um microestresse produzido pelo ozônio, ele será um ativador. E ativa o que nós chamamos de interruptor NRF2. Professor, voei. O que significa o NRF2? É a proteína padrão base que dispara um mecanismo específico que a célula irá utilizar para combater radicais livres ou combater agentes que sejam profundamente estressores para as células, como os ROS. O que são os ROS, professor? Assista a aula do estresse que cura sobre hormese que você vai entender. Mas olha só, esse NRF2 é uma proteína específica e que essa proteína específica funciona como se fosse um interruptor, que a princípio está desligado, porque o NRF2 fica acoplado a uma outra proteína chamada de KIP1, tá certo? Mas quando a célula recebe um estresse moderado produzido pelo O3, o que acontece? O KIP1 se solta da proteína NFR2, que sai do citoplasma da célula, atravessa a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo celular, indo direto na molécula de DNA do indivíduo, onde existe lá uma região chamada de ARE. O ARE é o elemento de resposta antioxidante, ok? Então, essa área do DNA que contém essa região, que é o elemento de resposta antioxidante,
será transcrito a informação para uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro irá atravessar a membrana celular ou a carioteca, indo para o citoplasma se encontrar com o ribossomo, organela que é responsável pela síntese de proteína. Uma vez que o ribossomo lê essa molécula de RNA, ele traduz a informação, levando à produção de 3 proteínas importantes. A proteína chamada de SOD, que é a superóxido dismutase, a proteína chamada de catalase, ok? E a GPX, que é a glutationa peroxidase. Professor, qual a importância dessas proteínas? Essas proteínas são os antioxidantes endógenos porque são produzidos pelo próprio organismo, produzidos a nível celular, e são os antioxidantes mais poderosos do seu organismo, que irá proteger a célula, irá combater radicais livres, que podem produzir mutações a nível de DNA, ou mesmo danificar funcionalmente certas proteínas celulares e orgânicas. Daí o efeito protetivo, tornando então essa célula fortalecida e muito mais resiliente, capaz de enfrentar situações químicas adversas e que são extremamente prejudiciais. Entendido? Então, o O3 funciona muito bem nessa dosagem hormética para ativar esse mecanismo antioxidante que as células dos tecidos, de um modo geral, possuem. Belezinha? Ora, quais são os benefícios práticos disso? Primeiro, perfusão sanguínea, porque favorece ou facilita o transporte de oxigênio que é feito pelo sangue para o organismo e também favorece o melhor processo de hematose a nível pulmonar. Segundo ponto, sistema imune, produz a modulação do sistema imunitário através do controle das citocinas. Professor, o que são as citocinas? Citocinas são responsáveis diretos por desencadear processos inflamatórios, ok? E tem certos processos inflamatórios que incomodam pra caramba, certinho? Então, esse sistema imunitário bem modulado a nível de citocinas faz com que ele funcione melhor e não produza processos inflamatórios extremamente incômodos. Terceiro ponto específico é a proteção a nível de mitocôndrias. Você sabe que as mitocôndrias é a casa de força celular. As mitocôndrias recebem nutrientes da célula, principalmente açúcares, tá certo? E promove a produção de energia na forma de ATP. Quanto mais eu preservo as minhas mitocôndrias, quanto mais eu estimulo o bom funcionamento mitocondrial, entendido? Eu vou fazer um efeito de anti-envelhecimento a nível celular, o que é extremamente importante para a longevidade, vai interferir na longevidade orgânica como um todo. Teremos uma aula aqui no canal especificamente sobre hormese com base em mitocôndrias, tá certo? Ok? Aguarde que teremos essa aula também. E aí, olha só, importante, a ciência da hormese transforma o entendimento da saúde moderna. Entender a curva hormética é fundamental para a medicina do futuro. E aí, eu quero falar para você sobre o Ozox. O Ozox é um gerador de ozônio industrial. Ele é desenvolvido para purificar e sanitizar ambientes, água e alimentos. A tecnologia de ozônio faz com que esse equipamento seja capaz de produzir ozônio O3 a partir do oxigênio molecular abundante na natureza em dose hormética de 0,06 ppm, de forma extremamente precisa, garantindo a segurança do uso desse ozônio, ok? Produzindo então a hormese que nós estamos propondo, que nós estamos considerando. Segurança e eficácia. Possui laudos técnicos pela Universidade do Rio de Janeiro, tá? A universidade e também a Unicamp, entendido ou não? Que comprovam sua eficácia operando em concentrações seguras de ozônio a 0,06 ppm. Então a Universidade Fluminense tem laudos, ok? E a Unicamp
em Campinas, São Paulo, também tem laudos que garantem a segurança e a eficácia do uso do equipamento. Quais são os benefícios do Ozox, professor? Ora, inativação de patógenos. Elimina até 99,9% de vírus, bactérias e fungos ao romper suas membranas celulares. Vale salientar que o rompimento das membranas celulares está relacionado às bactérias e fungos, não especificamente aos vírus, que os vírus eles são acelulares, mas existem vírus que têm membranas lipoproteicas envolvendo a sua estrutura, beleza? Purificação da água, torna a água livre de micro-organismos, mata tudo quanto é de micro-organismos que existirem na água, melhora da oxigenação, melhora da oxigenação. Ambiente limpo favorece a hematose, porque você vai respirar um ar mais puro, então é melhor para os processos de troca gasosa a nível pulmonar. Recuperação muscular, devido à melhoria na perfusão sanguínea tecidual. O sangue ele consegue acessar melhor, ele consegue fazer as trocas gasosas e de nutrientes a nível de célula e retirar os compostos tóxicos, trazê-los de volta à corrente sanguínea normal para que eles sejam levados aos órgãos de excreção, pulmão e rim, tá certo? Os rins retiram muitas substâncias do sangue que são maléficas, elimina pela urina, e o pulmão, o sistema pulmonar, retira o CO2, que tem que ser eliminado. E claro, a defesa celular. O O3 a 0,06 ppm ativa as defesas antioxidantes da célula a partir do NRF2. Assista a primeira aula, tá certo, sobre hormese e o estresse que cura, porque lá detalhamos para você como funciona esse mecanismo de defesa antioxidante celular. Beleza? Essas são, então, as informações hiper importantes sobre o ozônio em relação à estimulação dos mecanismos antioxidantes celulares, consequentemente produzindo hormese. Beleza? Próxima aula falaremos com você a respeito desse processo a nível de proteção e manutenção das atividades mitocondriais com eficácia e eficiência. Aguardo você nesta aula. Até lá!